Zubeldia não veio, mas veio o Caio Ribeiro. Vamos mostrar como foi... Estava lá. Que estava lá. Vamos mostrar como foi a vitória tricolor para cima do Botafogo diante de apenas 18 mil pessoas para ver esse clássico no Maracanã. O público decepcionou, mas acho que é muito do que aconteceu no meio de semana pela Sul-Americana, né? O torcedor, acho que tricolor estava um pouco mais machucado. O jogo foi bom, eu acho que bem equilibrado, o Botafogo até tendo as melhores oportunidades no primeiro tempo, né? Teve esse cabeceio, tem um lance do Vitinho também ali pela lateral. E o Fluminense sofrendo um pouquinho mais, mas competindo. Teve essa batida do Newton na trave, chapada bonita, né? E aí o Fluminense consegue, na jogada individual do Acosta, e a gente vai mostrar o lance lá, daqui a pouco essa é a jogada do Vitinho, que ele vai sair na cara do gol. E acho que ele demora um pouquinho para finalizar, ó. Ali ele podia bater com o lado de fora do pé. Na hora que ele ajeita para fora, ele diminui o ângulo do chute e tem mais dificuldade. Mas olha o início da jogada, ó. O toque de primeira de um meia é muito diferente de um volante ali naquele setor, porque o volante ele vai dominar para depois pensar na jogada. O meia ele já tem a jogada preparada, ele já acelera e rouba 1, 2 segundos do zagueiro. E aí você tem o Cano, que é um artilheiro, que mesmo numa temporada abaixo está com mais de 20 gols no ano, e é um cara que para mim tem que ser titular do time. E acho que ontem o Fluminense consegue essa travada do Freitas também, que foi muito... Isso é um gol, né, Caio? Isso é um gol. Olha lá, esse é o gol do Savarino. E eu acho que o Zubeldia ontem foi muito bem nas alterações. O Lima entrou e decidiu o jogo, fez um golaço, a gente vai ver no segundo tempo. Uma coisa que ele fazia muito no São Paulo e ontem ele não fez, que era dobrar a lateral pelo lado do campo. Ontem ele tirou o Samuel Xavier e colocou o Guga. E no São Paulo ele fazia muito essa dobra, né, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Acho que ele vai ter que usar um pouco mais a base, porque vejo o Fluminense com um perfil muito parecido com o do São Paulo. Não é um time rico, não é um time que pode atacar o mercado e trazer os melhores jogadores. Vai ter que usar com carinho a base, olhar para Xerém, e tem muito moleque bom. O Fluminense tradicionalmente tem essa cultura, né, de revelar muitos jogadores. E acho que a vitória foi justa, principalmente pelo segundo tempo, que o Fluminense controlou melhor o jogo, o Botafogo criou muito pouco e quando teve a chance fez a bola do 2-0 no golaço do Lima. Decepcionante o segundo tempo do Botafogo, né? Eu achei assim muito aquém para um time que até, tô com o Caio, assim, se a gente pega as oportunidades criadas, as do Botafogo foram melhores, né? Golaço. As oportunidades do Botafogo foram melhores no início do jogo, né? O Fluminense estava tendo dificuldade para gerar oportunidade clara, apesar de também estar tentando. Era um jogo que as duas equipes buscavam ataque. Mas o segundo tempo do Botafogo me chamou muita atenção negativamente falando. E eu acho que o David Ancelotti, a não ser que seja algo físico... O time tem caído no segundo tempo, né? Tem caído. Contra o Mirassol, contra o Grêmio, ontem... O time tem dificuldades de manter um nível próximo do normal por muito tempo. Você vê o Botafogo às vezes fazer um tempo bom... ou fragmentos, né? 20 minutos bons, 15 minutos bons, e aí depois já cai muito. Tá faltando regularidade realmente dentro do mesmo jogo. Mas eu achei, não sei se o Caio concorda, Renato também, o cara para sair ontem primeiro não era o Savarino. O Savarino não tá fazendo um grande jogo, não é isso. Mas o Santi Rodrigues, que até melhora quando vem para dentro, tava sumido do jogo. E aí ele tira um cara que já foi decisivo recentemente pro Botafogo, que às vezes pode estar mal no jogo, mas gera gol, gera assistência, para deixar um outro que... é muito irregular. Posso te dar uma informação? Porque foi exatamente esse o meu comentário na transmissão, eu e o Roger, e a gente falou sobre isso. O Santi, para mim, dos 4 homens de frente do Botafogo, é o que estava jogando um pouquinho abaixo, né? E seria a primeira substituição. E aí chegou a informação do staff do Savarino, eles me mandaram, até agradeço a galera da assessoria, eles falaram assim, Caio, já era uma alteração programada, porque ele está sentindo o lado físico, tanto que foi preservado no jogo anterior. Então, nós, comentaristas, a gente não tem acesso ao treino e a gente faz muito das nossas análises em cima daquilo que o jogo está te mostrando. E o jogo mostrou exatamente, eu vi da mesma maneira que você, né? Putz, o Santi um pouco abaixo seria a minha primeira substituição. E aí veio essa informação. Então, hoje, além da questão visual do jogo, do entendimento, daquilo que o técnico está vendo como alternativas, tem muito do processo preventivo da preparação física. Hoje eles já entram com essa dosagem de carga, já sabendo, você vai jogar tantos minutos, provavelmente eu vou ter que fazer uma substituição aqui, então queima tudo, porque você não vai jogar o jogo inteiro. E algumas trocas que às vezes a gente até não entende no momento da substituição, já são pautadas pelo departamento médico antes do jogo começar.
Vamos ouvir os dois treinadores, o estreante Zubeldia e o derrotado David Ancelotti, depois da vitória tricolor ontem no Maracanã. Bueno, primero, parabéns a todos los jugadores, a todos los jugadores, felicitarlos, al presidente y todos los directivos, y también al cuerpo técnico, a la comisión técnica saliente, a Renato, que ha hecho un muy buen trabajo hasta aquí. Entonces, el equipo venía bien, más allá del dato estadístico que usted está mencionando, de muchos juegos sin ganar un clásico, creo que el equipo estaba funcionando bien. Y bueno, con la llegada nuestra solamente aportamos nuestro granito de arena, pero el trabajo de Renato junto a su comisión era muy bueno. Um jogo equilibrado e depois o Fluminense faz um gol onde defendemos muito mal e perdemos, como acontece, como já aconteceu, perdemos confiança no jogo, não somos fortes nos duelos, tivemos controle na segunda etapa sem perigo e depois outro segundo gol onde falta um pouco de força nos duelos, contundência, não sei como se diz em português. Sim, é um time que tem muitas dificuldades, somos conscientes das dificuldades que temos e temos problemas na gestão da frustração. No último jogo contra Grêmio tivemos uma decisão arbitral em contra, mas não podemos gestionar assim a frustração e hoje também começamos a ser contundentes nos duelos quando o jogo já acabou. Temos que começar antes. Mas isso, ter mais continuidade, ser mais focalizado no jogo, como temos que jogar. É verdade que está sendo difícil manter essa continuidade. Temos momentos onde jogamos com mais confiança, com mais energia, e momentos onde não temos essa confiança, essa energia, mas temos que continuar trabalhando para melhorar, e temos um jogo agora muito importante pelos nossos objetivos na quarta. E o torcedor do Fluminense já teve uma boa amostragem do que é o Zubeldia, a eletricidade dele, né, na lateral do campo, comemorou o gol batendo no chão, ele é um cara muito elétrico nos jogos, né, e ele vai trazer essa eletricidade para o Fluminense. Zubeldia ou Vladimir Brista? Pergunta Dandan Pereira, nosso narrador, e acho que ele tem um grande ponto Muita em razão, sua análise. tem muita razão. Essas imagens, elas me deixam em dúvida. Quem esteve no Maracanã foi Vladimir Brista, o ator, ou Zubeldia, o treinador? Se o Vladimir Brista treinar o espanhol, para falar igual o Zubeldia, chegar no CT do Fluminense com essa blusa aí, não vai ser barrado, não. Vai ser barrado, não. Uma meia por cima da calça. Meia por cima da calça, calcinha apertadinha, não vai ser barrado, não. E se nos jogos ele for, né, elétrico, pô, já era. Mas é bom treinador, ele é um cara muito vibrante ali à beira do gramado e passa isso para os jogadores. Né? E ontem acho que ele foi muito feliz nas substituições também. E na escolha do Cano também, eu acho. Porque, cara, essa é uma grande discussão há tempos no Fluminense, né? Porque ninguém resolveu o problema de ser um fazedor de gols, como o Cano sempre foi. Esse ano já teve algumas questões físicas, não estava na melhor das suas fases. O Everaldo ganha oportunidades como titular nos principais jogos, e aí acho que isso também, né, para o psicológico do Cano, obviamente, acaba, enfim, afetando um pouco. E, assim, a gente via o Fluminense nos principais jogos como o Everaldo titular. E ontem, quando o Zubeldia chega e coloca o Cano como titular, ele dá um recado que ele vai dar um voto de confiança ao Cano. Acho que foi uma das principais mudanças, porque não dá para em 2 dias você mudar alguma coisa, Ele né? deu um treino. Exato, Ele um deu treino no sábado, né? Ele deu um treino. Então, mas acho que é também pelo conhecimento que ele tem do Cano, né? Foi ele que o lançou lá no Lanús. A história dos dois é bem... A entrevista que o Cano dá no intervalo é muito bonita. Então, eu acho que tem essa relação e foi legal que o Cano logo, né, retribuiu esse voto de confiança e nessa bela construção que o Fluminense fez.
Acho que para o Zubeldia começar com um resultado positivo já, assim, traz a torcida junto, acho que dá uma amenizada na crise, principalmente porque era um clássico que o Fluminense não vencia há bastante tempo, né? Então, 8 jogos. Exato, é Eu acho que eram bastante. 8 derrotas consecutivas e 9 jogos sem vencer. derrotas, Assim, verdade. é impressionante. Verdade. Por mais que o Botafogo venha de uma coisa de SAF, investimento e tal, ainda assim é muito considerável essa vantagem aí de 8 derrotas consecutivas. Então, acho que foi um resultado muito expressivo para o Zubeldia. E agora, um último comentário. Você vê as duas entrevistas, né? Dos dois treinadores. Fala, quem está mais de um ano no Brasil? David Ancelotti ou Zubeldia? Mas quem estuda Que grande português há mais loucura. tempo, né? Porque o David estuda desde 23, quando ele e o pai se preparam, já desde 23 para vir, Impressionante isso, cara. para assumir a seleção. Cara, Então, mas ele fala um português impressionante. Então, eles estavam certos já em 23 que viriam assumir a seleção brasileira. Mas o Começaram a se Ancelotti não preparar. estava nesse Mas aí português, a facilidade que o filho tem de... Mas o seu Ancelotti tenta falar português. Sim. Eles começaram a estudar em 23, certos de que assumiriam a seleção como hoje estão. O Zubeldia, ele teve um impacto inicial no São Paulo. Sim. Assim, ele termina mal, né? A relação dele com o São Paulo não termina bem. Mas, se eu não me engano, foram 12 jogos de invencibilidade. Teve 11, 12, alguma coisa assim. Mas vai Mais ficar a de- dúvida, como seria o São Paulo no mata-mata se o Zubeldia continuasse? Pois é. Jamais saberemos. Eu tenho essa dúvida. Jamais saberemos. Eu tenho essa dúvida. Resposta que jamais Eu sei que saberemos tem gente dar. que não tem essa dúvida, O que a mas eu gente tenho pode essa afirmar com certeza, o São Paulo melhorou de rendimento com o Crespo. Melhorou. Sim, claro. Sem Brutalmente. dúvida. A troca era necessária. Mas foi eliminado nas duas competições de mata-mata, que era o foco do Zubeldia. Né? Agora, tá muito estranho o Botafogo com o David Ancelotti. Muito estranho. Embora ainda numa classificação boa para brigar por vaga na Libertadores, você pega a lista de jogos, eu não consigo achar outra palavra que não estranho. Né? Ele tem 20 jogos, 9 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Não é pela lista de jogos que eu peço que a gente coloque na tela, não é isso que você fala, pô, o problema está aqui. Quando ele está estranho, a gente está vendo agora as vitórias. Venceu o Vasco, venceu o Sport, venceu o Bragantino, 2 vezes pela Copa do Brasil, goleou o Fortaleza fora de casa, ganhou da LDU, não foi suficiente, porque na volta acabou eliminado, venceu o Juventude, venceu o Bragantino, venceu o Galo. Essas são as vitórias do Botafogo. Em várias dessas vitórias, o Botafogo teve grandes momentos. Né? Empatou com o Vitória, empatou com o Corinthians, empatou com o Vasco, Copa do Brasil, os 2 jogos, empatou com o Mirassol, abrindo 3-0, empatou com o Grêmio em Porto Alegre com muitos problemas, saiu na frente e deu empate. E o Mirassol estava 3-0 e tomou 3-3. Perfeito. E as derrotas vêm na sequência aqui. Perdeu do Cruzeiro, perdeu do Palmeiras, perdeu da LDU, perdeu do São Paulo, perdeu do Fluminense. São as derrotas dele. Quando eu digo que está estranho, não são os resultados, mas é porque o Botafogo me passa a impressão de estar sempre em começo de temporada. Né? Todo jogo que você vê, faz um jogo muito bom, aí o seguinte já é totalmente diferente. Então parece que é sempre um começo de temporada para o Botafogo, a temporada nunca engrena. Pois é, você lembra quem era o principal jogador do Botafogo naquele início muito bom do Ancelotti, no comando do time, quem estava muito bem no time? Montoro. Montoro. Onde é que está o Montoro hoje? Sim. Jogando o Mundial Sub-20 com a seleção argentina. Escolha do clube, inclusive. Foi acordado, inclusive, quando fechou o contrato, né? Perfeito. Parece que houve isso ali. Mas eu me sinto à vontade para questionar isso, porque a não ser que o Botafogo não entendesse que o Montoro fosse se desenvolver tão rápido a ponto de ser um cara tão importante no time em determinados momentos dos últimos meses. Eu né? acho que é lógica comercial mesmo, na minha opinião. Né? Ninguém me disse isso, mas é uma dedução a que eu chego de lógica que comercial. a vitrine é maior para fora do Brasil, E né? porque nesse momento, sem dúvida, o Mundial subiu ao Caio. Foi exemplo vivo. Não, foi jogar na Europa, graças ao Mundial Sub-20, certo? Certo. É uma baita de uma vitrine. E assim, o Botafogo claramente hoje precisava ter um olhar para o futebol, e está difícil ter um olhar para o futebol porque nesse momento o Botafogo discute a continuidade da SAF, do Textor. Então não me parece que nesse momento haja clima para olhar com atenção ao futebol. Aí você entrega o futebol para o David Ancelotti, que é o primeiro trabalho da vida dele como profissional. Então, cara, você tem que ter paciência. Assim, eu não estou surpreso que a coisa não tenha engrenado. Eu acho natural que não engrene. E aí o Botafogo vai ter que decidir.
tenha um pouco de paciência, já que é um cara iniciante como treinador profissional, e dá a ele a chance de desenhar a próxima temporada, e enquanto o Botafogo discute a sua continuidade do projeto SAF para o ano que vem. É uma situação bem complexa do clube, e se terminar o ano com vaga na Libertadores, vou dizer que é lucro, dada a turbulência pela qual, nesse momento, o Botafogo tem que atravessar. Eu acho que se fosse um treinador mais experiente, já seria natural que o time tivesse oscilações mediante o planejamento ou a falta de planejamento que o Botafogo teve ao longo da temporada, né? Essa história do ano começar em abril, eu sempre cito isso, parece que é repetitivo, mas não dá pra gente falar do hoje sem olhar pro ontem, entender por que chegou nesse nível. A partida desse domingo contra o Fluminense, eu acho que até a gente tem que relevar, porque estava sem a dupla de zaga titular, né? Você estava sem o Alex Telles, que é o lateral esquerdo titular do time, por mais que o Cuiabano tenha feito uma boa atuação, o Marçal começou ali na lateral, depois o Cuiabano foi recuado. O Danilo se lesionou no meio campo, que seria um jogador também que mudaria o patamar da equipe tecnicamente falando, apesar do Nilton ter tido algumas boas atuações recentemente, mas é tudo muito mexido, sabe? Você volta um mês no tempo, era um contexto que hoje já é totalmente diferente. Você volta 2 meses no tempo, já era totalmente diferente, era o início do trabalho do Ancelotti pós-Copa do Mundo de Clubes. Então, é difícil pedir regularidade, continuidade num cenário tão caótico quanto esse. Tá tudo que rolou. Pedrinho, você não bota aquele som lá, Pedrinho. Agora não. Gabi Maria. Fluminense e Botafogo se enfrentaram no Maracanã em mais um capítulo do clássico vovô. O primeiro tempo começou equilibrado e foi o Botafogo quem chegou com mais perigo, quase abrindo o placar 2 vezes. Primeiro com um chute de Nilton que parou na trave, depois com o Vitinho, mas Fábio fez uma grande defesa. Logo em seguida, Cano colocou o Fluminense na frente. Após boa troca de passes entre René, Hércules e Lúcio Acosta, o argentino aproveitou a bobeada de Vitinho e cabeceou para o fundo do gol. O jogo esquentou, levando a uma confusão entre Santi Rodrigues e Acosta. E ainda na etapa inicial, o Glorioso desperdiçou uma boa chance de empatar. Com a vantagem, o Fluminense voltou melhor do intervalo. Logo aos 4 minutos, Kevin Serna obrigou Léo Link a fazer uma grande defesa. No fim, Lima, que havia acabado de entrar, recebeu de Martinelli dentro da área, cortou a defesa e ampliou para o Flu. 2-0. Sobre a gente se portar tão bem num clássico depois de uma eliminação, né? E nossa equipe estava muito bem hoje, né? Tanto mental e tanto, né, jogando um bom futebol. A estreia de Zubeldia já até se tornou um pouco especial para o torcedor do Fluminense. Depois de mais de 3 anos, o tricolor voltou a vencer o Botafogo e encerrou um jejum de 9 jogos sem vitórias no clássico vovô. Confío en que el equipo, los jugadores pueden seguir haciendo un buen trabajo, creciendo o sosteniendo lo bueno que estaban haciendo, corrigiendo algunas cosas que por ahí a veces no salen. Y veremos, es muy pronto para decir o asegurar qué es lo que hay que mejorar. Lo más importante para nosotros es tener una organización práctica y que la complejidad del juego se la den los jugadores a través de su impronta, a través de sus sociedades, a través de su inventiva, porque el fútbol creo que es eso, es la combinación entre una organización práctica y la complejidad que le dan los jugadores. Já David Ancelotti foi para o jogo com desfalques em todos os setores e precisou escalar uma zaga reserva. Apesar disso, o treinador afirmou que as ausências não podem servir de desculpa. Sou consciente que temos dificuldades, mas não tem que ser uma excusa, porque ainda com desfalques, com lesões, com jogadores fora, temos que ter mais contundência. Temos que jogar como se fosse cada duelo, como se fosse o último jogo. Isso é o que falei com o time. Não podemos nos permitir não jogar a 150% para essa camisa. Vitória do Fluminense, boa vitória do Fluminense. Quase que o Nilton abre o placar. Fernandão, importante para o Fluminense numa semana muito conturbada, né? Os dois times, mas o Fluminense para dar uma paz, Zubeldia estrear com o pé direito. Muito importante para o Fluminense, GV, até porque
dentro do escopo do campeonato, vencer, nem mudou de posição, continua em 8º lugar, mas se não vence, poderia perder posições e para as pretensões do Fluminense, depois da confusão que teve com o Renato Gaúcho, do que o Fluminense precisa para se manter. Não sabemos como vai ser a Copa do Brasil, era um confronto direto de duas equipes que têm que estar, né, que precisam estar entre os classificados para a Libertadores, até para as pretensões do ano que vem com relação à parte financeira e você também ganhar corpo para poder trazer jogadores que tenham a intenção de fazer campeonatos interessantes no ano que vem. Foi um jogo que era muito importante para os dois, mas que foi muito ruim tecnicamente, na minha opinião. Podia ter sido um pouco melhor, mas que o Fluminense foi contundente. O que o Botafogo não foi, com relação ao papo que acabou dando para nós ali o David Ancelotti, o Fluminense, quando teve oportunidade, foi lá e fez os gols que precisava. O segundo tempo foi um segundo tempo muito morno com relação à oportunidade de gol. O Fluminense teve até um pouquinho mais a bola, o Botafogo tentando buscar escapes pelos lados. As substituições do David não conseguiram ter o efeito que ele gostaria. O Botafogo pareceu um pouco descoordenado com relação à parte ofensiva. Não tá faltando aquele negócio do Luxemburgo, não? GV, eu não sei o que está faltando. Pode ser por causa dos desfalques, das mexidas. Dizer, né? O Botafogo tem tido muitos desfalques, não só por lesão, mas também por cartões. O Montoro, que vinha sendo um jogador importantíssimo, acabou indo para a seleção. Era um trato que eles já tinham e tinham que cumprir com o menino. O jogador tem que estar feliz para poder desempenhar um bom jogo. Só que, mais uma vez, o Fluminense, quando teve a oportunidade, foi lá e foi eficiente. O Botafogo precisa se recuperar o mais rápido possível. Como o meu querido PVC da Band, Flávio Amêndola, diz, tem que estar entre os classificados para a Libertadores para poder jogar a Copa do Brasil ano que vem. E vamos ver como é que o Fogão se comporta vindo desses momentos de muita oscilação. Tem oscilado bastante. Até agora não entendo por que do Cuiabano começar pelo lado esquerdo, apesar de eu achar que ele já fez bons jogos por ali, né? Pelo lado esquerdo, de ponta, não de lateral. Como lateral, ele consegue ser muito mais eficiente ofensivamente, que é a parte mais forte do Cuiabano, na minha opinião, vindo de trás e chegando no espaço vazio, atacando o espaço. Jogando lá na frente, ele até fez bons jogos, mas tinha outros jogadores que podiam fazer essa função por ali com mais cacoetes de atacantes, né? De fazedores de gol. Eu acho que está faltando isso no Botafogo. Ter mais jogadores que decidam jogos jogando na frente. Assim, eu acho que foi um jogo, tecnicamente não foi o melhor, mas não foi uma discrepância nesse gol de 2-0, foi melhor ali na hora de fazer os gols. Mas tá faltando no Botafogo que estava tendo há anos, que é aquele talento diferenciado, que é o Luiz Henrique, que é o Igor Jesus. São os caras que, que tiram o coelho da cartola, que é o Arrascaeta no Flamengo, que é o... Posso acrescentar um nome? Pode acrescentar. Um Arthur Jorge. Um cara experiente. Eu acho que a oscilação do Botafogo, o Fernandão, essa palavra pra mim, o Fernandão usou algumas vezes, é a que melhor define esse Botafogo do David. Oscilação? É um time que não consegue ser constante. E não consegue ser constante dentro dos 90 minutos. Mas tem um motivo. Dentro do qual é o motivo? Como você lida com suas frustrações? Leandro Carnal aqui agora. Rapaz. Não, Cortella. Como tu lida com a tua frustração, guria? Vamos ver o que a Tia Latinha falou e voltamos desse tema muito interessante. É um time que tem muitas dificuldades. Somos conscientes das dificuldades que temos. E temos problemas na gestão da frustração. No último jogo contra Grêmio tivemos uma decisão arbitral em contra, mas não podemos gestionar assim a frustração. E hoje também começamos a ser contundentes nos duelos quando o jogo já acabou. Bigode, não é fácil gerir a frustração, mas os caras estão acostumados, né? GV, eu acho que quando você está numa posição como essa, e aí você vem de um ano em que você ganhou praticamente tudo, você tem que ter essa cabeça, você tem que ter essa mentalidade de que momentos ruins vão acontecer, mas você precisa sair desses momentos ruins. O Botafogo esse ano é um Botafogo que ele não consegue empolgar o torcedor. Talvez teve ali um momento de empolgação na fase de grupos da Libertadores, quando conseguiu a classificação, mas foi o único período que a gente viu a torcida do Botafogo esperançosa. Então eu acho que é necessário uma correção de rota no Botafogo. E aí não estou falando em relação à demissão do David, não. Mas eu acho que é necessário ser feita uma autocrítica, uma autoavaliação, porque saiu o Luiz Henrique e aí para a vaga do Luiz Henrique trouxeram um jogador com uma característica diferente. Almada, mesma coisa. Igor Jesus, mesma coisa. E a gente está falando aqui dos principais jogadores do Botafogo no último ano. Então o Botafogo, na minha concepção, o John Textor está devendo muito. E eu coloco tudo na conta dele, porque o planejamento
foi feito de uma maneira extremamente equivocada. Já o Fluminense eu gostei, eu acho que para o primeiro jogo do Zubeldia a gente conseguiu ver uma outra coisa assim mais interessante. Gostei da escalação inicial com o Lúcio Acosta, parece um pincher, né? Ficou revoltado, rapaz. Brigão, né, cara? Quase que ele saiu ali no tapa com o Santi Rodrigues. Essa comparação é engraçada, porque é pequenininho. Irmão, o Thiago Carvalho também, né? Então, ele com o Thiago Carvalho, eu acho que eles iam falar no mesmo nível. Na mesma reta. E o Soteldo... O Thiago Carvalho falou aqui que é maior que ele. Um centímetro. O meio. Não dá. Mas o Lúcio é um bom jogador e eu acho que... O Thiago tá falando aqui no meu ponto que ele é bem mais alto que o Acosta. Não, ele não é bem mais alto. O Acosta tem 1,57, se eu não me engano. Peraí que ele quer falar no PA. Pode falar aí, Thiagão. Primeiro que eu tava quieto, nem tava falando nada. Eu tem 1,75 m. Eu concordo. Tá bom. Quando ele bota aquele salto Lobotã, sei lá o nome daquele salto. Dessa eu nunca nem falou. Ô, Fernandão, pô, tu lê livro de autoajuda pra caceta aí, cheio dos livros aí, negócio de yoga, pô, fica mandando pra gente sugestão, maneiro. Tá igual o Anselmo, o cara que leciona o Anselmo, pô, toda hora, 70 mil livros. Como é que a gente pode ajudar esse fogão? Porque quando o Pedrinho bota aquelas coisas ali que ele bota, pode ser que também que o cara sinta um pouco. Ou não sente? GV, é óbvio que o cara é ser humano, ele tem sentimentos, tem emoções, só que a gente tem que entender que quando o Ancelotti diz, né, gerir melhor as frustrações, ele é um cara que está aprendendo português. E a gente é muito detalhista quando a gente quer ver a coisa ruim. A gente vai muito ao pé da letra. É verdade, frustrações, ele deve... Quer dizer, o Botafogo, quando as coisas não dão certo, quando toma um gol, quando não está num dia legal, acaba absorvendo muito o que está ruim, sem criar soluções para resolver esse problema. E é isso que eu acho que o Ancelotti quer dizer. Quando o Botafogo toma um gol, quando não começa muito bem o jogo, tem que gerir melhor isso mesmo, tem que ter jogadores dentro do campo. E eu estava pensando aqui, quando vocês estavam falando, quando o Flavinho estava comentando, do time do ano passado só tinham 4 jogadores nesse jogo. E isso faz muita diferença. É muito difícil 4 carregarem 7. O contrário, até acontece no jogo de futebol, que é um esporte coletivo. Mas, como eu falei, 4 para carregarem 7 é muito difícil, ainda mais quando as coisas não vêm acontecendo bem durante as partidas. Ter paciência. O Ancelotti, eu acho que ele tem uma certa parcela com isso tudo, mas tem que ser dividido entre os jogadores e principalmente com o chefão lá, o John Textor. É uma tragédia anunciada, pô. E quando o Flavinho diz uma coisa interessante, tem que rever, né? Refazer as rotas, né? Você tem que tentar rever as suas prioridades. Qual a prioridade do Botafogo hoje? Mas não é do Botafogo, é do... Nunca mais vai ser a prioridade do Botafogo, Fernandão. Vai ser sempre a prioridade do John Textor. Tem que ser do Botafogo. Mas tu acha mesmo? Tem, mas eu acredito. Tu acha mesmo? Eu não acredito. Que o Botafogo tá acima dos interesses dele? Não, acho que não. Eu não acho que não. Acho que não, GV. Eu concordo com você. Todo mundo fala, mas é SAF, tem que ganhar dinheiro. Então tá bom. Mas eu acho que está também como prioridade para John Textor estar entre os 4 classificados para a Libertadores. Tem que estar. Se não tiver, ele perde dinheiro. E se não tiver? E se o Botafogo termina fora da zona da Copa do Brasil? Como é que ele vai fazer o ano que vem? Ele vai estar aqui coladinho, vamos reconstruir? Ou vai fazer igual aquele joguinho de tabuleiro? Como ele fez do Leão pra cá? Como ele fez do Crystal Palace pro Leão? Então, a gente vai começar a perceber o ônus de você ser uma SAF. Porque o Botafogo só usufruiu do bônus até agora. Mas não é o sistema, é a persona. Perfeito. O sistema é positivo. Eu também acho. O sistema salvou o Botafogo. Eu também acho, só que você está sujeito à persona. Fernandão, deixa eu te falar uma coisa. Quando o cara compra o clube... A Fila do Perdão, qual é o nome da nossa rua aqui? Álvaro Ramos. A Fila do Perdão, pra gente, tu botafoguense, tem que ir lá no Santos Dumont. Sabe por quê? Porque em março, fevereiro, início da temporada, em abril também, que a gente começou a falar aqui, a gente era achinca por todos. Não tinha 2 que concordavam, não. Só que, meu filho, tem um ditado que tá na moda 2025, Clebão. Tem focinho de cachorro, tem pata de cachorro, faz au-au e faz xixi assim. Irmão, cachorro. Planeja... Como é que tu fala pro teu colaborador assim, irmão, só precisa se dedicar em abril, porque só começa em abril. Tomou fumo no Carioca. Tomou fumo na Supercopa, tomou fumo na Recopa Sul-Americana, tomou fumo na Copa do Brasil, tomou fumo na zorra toda, na Libertadores. Tu lembrou bem, tá arriscado não jogar nem Copa do Brasil. Eu acho que vai, porque o time do Botafogo é bom. Mas agora que entra essa coisa da frustração, eu já fico preocupado, do emocional, aquelas coisas todas lá, mental. Então, assim, e o Botafogo não precisava estar passando por isso, porque tem um elenco bom ainda. Ainda tem um elenco bom. O time é bom. Ainda tem, pô. E a gente, GV,
tá acostumado a se basear... Tô chateado. Eu já falei isso aqui algumas vezes, a gente se baseia muito nas exceções. E o que aconteceu com o Botafogo no ano passado, construir o time durante o campeonato e as coisas explodirem de forma positiva, foi uma exceção. É isso aí. Uma coisa é você construir o time... O Bocão disse que era o pior Botafogo dos próximos 10 anos. Verdade. Não foi verdade. só ele não, hein? Seu Muita gente falou. Otávio Bocão... Que não aparece também mais, né? Sumiu. Tá sem Instagram. Cadê? Tá sem... Eu, Berê, cadê o Iberê? Tem ninguém mandando mensagem aqui pra Iberê mim. sumiu. Seu lindo, tá falando besteira. Tá triste ele pra rir. Parece velório. Semana passada contra os Estudiantes 2-1 no Maracanã. Acho que eles devem ter visto o início do programa, aí foram embora. Foram embora. Pedrinho. Eu vou chamar o intervalo, mas... Não, mas antes, é legal dizer que, pra nós, é importantíssimo que o Botafogo performe, que esteja na Libertadores, que esteja no seu melhor Botafogo, porque a gente quer o Rio de Janeiro bem. Tô errado, Flamengo? Não. E seria um fiasco o Botafogo ter 2026 só Carioca, Brasileirão e Sul-Americano. Não dá. É muito pouco. Até pro investimento que tem feito, né? Como é que vai ser? Como é que vai ser o John Textor? Será que ele vai, mesmo assim, o Botafogo jogando só essas competições, ele vai investir tão alto? Será? Ou então tem que voltar a ser assertivo no mercado. Depois que o Pedrinho começou com esse negócio de trazer uns áudios especiais pro Botafogo, o negócio desandou, hein? Pedrinho. Bom, encerramos? Vamos seguir? Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.